Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Meu nome é Marcos Lopes, seja bem-vindo. Diz a inerrante palavra de Deus em Apocalipse capítulo 21, verso 5, disse o Senhor Jesus: eis que faço novas todas as coisas. Ou seja, Cristo, ao nascer, trouxe tudo de novo para a humanidade. Talvez você ache, por exemplo, o boxe um esporte violento. Mas por mais violento que possa parecer, antes da influência cristã, as pessoas matavam seres humanos por esporte. O derramamento de sangue humano fazia as massas vibrarem no Coliseu de Roma. Roma era cruel. Ela dizia que ia exterminar as nações bárbaras para civilizá-las. Porém, entretanto, eles mesmos eram os maiores bárbaros. Os gladiadores, que eram escravos, lutavam até a morte. Quando um dos oponentes imobilizava o outro com a ponta da espada, olhava para César, que geralmente lhe dava o sinal negativo com o polegar, e assim a seguir o gladiador vitorioso cravava uma espada no peito ou entrando aqui nessa região do seu oponente, e as pessoas que estavam no Coliseu naquele momento vibravam com sangue derramado. Não se pode negar que isso fosse um mercado de diversão antes da influência cristã. Talvez o ponto alto dessa orgia de sangue tenha sido um imperador Trajano, que proporcionou um espetáculo em que 10.000 gladiadores foram mortos no período de apenas 4 meses. Também é fato conhecido que muitos dos primeiros cristãos foram estraçalhados e devorados por leões diante de uma plateia que se divertia com isso e zombava dos cristãos. O autor Dinécio de Souza escreveu o seguinte: entre os animais das arenas havia leões, panteras, ursos, javalis e touros enfurecidos por ferros quentes. Tácito conta que Nero dava festas em seus jardins, nas quais a atração da noite era a morte torturante de um cristão por animais selvagens, pela crucificação ou por serem queimados como tochas humanas. Nero muitas vezes se misturava com a plateia, às vezes disfarçado. Muitos espectadores tinham penas daqueles cristãos, dando-se conta de que aquelas orgias de sangue não eram para o bem do público, mas sim para satisfazer as manias de um homem. De fato, a vida humana era desvalorizada antes da influência de Jesus Cristo. Realmente era um tempo difícil viver nesse tempo do Império Romano. Mas quando o cristianismo começou a se disseminar no Império Romano, os torneios de gladiadores praticamente cessaram. O historiador da igreja Kennedy Scott Lauret diz o seguinte: sob a influência dessa nova fé, o imperador Constantino proibiu os espetáculos de gladiadores e aboliu as penalidades legais que determinavam que os criminosos se tornassem gladiadores. Aprendemos que os combates de gladiadores persistiram em Roma até que no século V um monge chamado Telemaco entrou na arena para impedir os combatentes e a plateia supostamente cristã apedrejou até a morte por interromper a sua diversão. Por causa disso, o imperador ordenou que os espetáculos fossem suspensos e que Telemaco fosse arrolado entre os mártires. Hoje, no Coliseu, bem no anfiteatro onde milhares de cristãos foram sacrificados por esporte e também escravos, há uma cruz.
É um testemunho silencioso da vitória do cristianismo sobre a brutalidade do mundo antigo. O eminente historiador Will Ruand, que escreveu um compêndio abrangente e exato da história do mundo em vários volumes, ele fala sobre esta cruz e sobre o Império Romano. Não há drama maior no registro da humanidade de que a cena de alguns cristãos rejeitados e oprimidos por uma sucessão de imperadores, enfrentando todas as provações com uma inabalável tenacidade, multiplicando-se silenciosamente, regenerando-se enquanto seus inimigos promoviam o caos, enfrentando a espada com a palavra de Deus, a brutalidade com a esperança e derrotando por fim o estado mais poderoso que a história já conheceu. César e Jesus conheceram-se na arena e Jesus venceu. Se perguntou quem limpava o Coliseu após os jogos de gladiadores? Após cada combate, o anfiteatro ficava coberto de sangue, restos de animais e corpos. A responsabilidade da limpeza recaía sobre uma equipe de escravos especializados, conhecidos como servi publici. Esses trabalhadores enfrentavam a tarefa árdua de remover o sangue, limpar as arquibancadas e até recolher os restos dos gladiadores e animais mortos. Além disso, eram usadas grandes quantidades de água para lavar o chão de areia, que muitas vezes precisava ser trocada para os próximos combates. Era um trabalho brutal e invisível, mas essencial para que o Coliseu pudesse estar pronto para mais um espetáculo no dia seguinte.